fazer a revisão inteira, eu estou fazendo esse vídeo corrigindo a revisão com vocês, com o conteúdo que eu passei para vocês. A revisão vai ser útil para a prova que a gente vai ter na semana que vem. A ideia eram duas questões. A primeira, tinha que observar essa imagem e responder os itens, né, de 1 até 7. Na questão A, está pedindo para indicar quais transformações de energia ocorreram para que a lâmpada se mantivesse acesa. Como começou com a água caindo, se é movimento, energia mecânica, que a gente também chamou de energia cinética, porque é movimento de fato. Quando esse movimento move a roda do gerador, o gerador converte a energia cinética em eletricidade. Essa eletricidade flui pelo fio e chega até a lâmpada, que vai converter em luz. Na questão B, pede para você calcular a energia que a lâmpada gastou. Como não tem especificação nenhuma de unidade de medida, a gente vai considerar que a energia vai ser medida em joules. E para calcular a energia em joules, você vai usar aquela fórmula que a gente tinha estudado na sala, que a energia vai ser igual a potência vezes a variação de tempo, sendo que a potência vai ser medida em watts e a variação do tempo, né, o tempo que ela ficou ligada, vai ser medida em segundos. Nesse caso, a potência já está na unidade que a gente precisa, só que o tempo não. O tempo está em 2 horas, então a gente tem que converter 2 horas para segundo. Né? Se são 2 horas, 2 vezes. Cada hora tem quantos minutos? 60 minutos. E cada minuto tem quantos segundos? 60 também. Então 2 vezes 60 vezes 60 de novo, que dá 7.200 segundos. Então, substituindo na fórmula, energia vai ser igual a 10, que são os 10 watts, vezes 7.200. Logo, a energia que essa lâmpada consumiu nesse tempo que ela ficou ligada é de 72.000 joules. Na questão C, quer saber o consumo da lâmpada, só com kWh. Então, como mudou a unidade, a gente vai ter que fazer ajustes, mas se a gente está querendo calcular a quantidade de energia gasta, a fórmula vai ser a mesma, que a energia é igual à potência da lâmpada vezes a variação do tempo. Para descobrir a energia em kWh, você tem que utilizar os valores da potência em kW e a variação do tempo em horas. Né? A mesma lâmpada, a mesma situação, então a gente sabe a energia é o que a gente quer descobrir, a potência são 10 watts, então para transformar isso em kilowatt, você vai pegar a potência e dividir por 1000, vezes o tempo em horas. 2 horas, que está escrito lá. A energia então vai ser 10 dividido por 1000. Se são 3 zeros aqui embaixo, você vai andar com a vírgula que estaria aqui, 1, 2, 3 casas para frente. Então vai ficar 0,01 ou 0,010 se você estiver fazendo a conta no papel, vezes as 2 horas. Então, nesse caso, a energia que essa lâmpada gastou em kWh será equivalente a 0,02 kWh. A questão D quer saber o custo mensal da lâmpada. Esse custo mensal a gente descobre a partir do momento que você sabe qual é o consumo mensal, consumo de energia mensal da lâmpada, vezes
o preço, né, do quilowatt-hora. Que esse preço é definido pela empresa que fornece energia para a residência. Esse consumo mensal aqui, ele é descoberto a partir do consumo diário vezes o número de dias do mês, que a gente vai usar o mês comercial como referência, 30 dias. O consumo diário foi o que a gente descobriu na questão C. Então, o consumo diário é 0,02 kWh vezes 30 dias. Isso aqui vai dar 0,6 kWh por mês. 0,6 é o consumo mensal. Então, partindo dessa ideia aqui, né, do cálculo do custo mensal, vai ser, né, o custo mensal vai ser 0,6 vezes 0,5, que são 50 centavos. O consumo mensal dessa lâmpada, então, vai ser 0,3. Então, no caso aqui, como é dinheiro, 30 centavos. A questão é mais conceitual, né? Quer saber, você quer que você explique como o gerador que aparece na imagem converte, né, transforma a energia cinética daquela água em eletricidade. Dentro de um gerador, você vai ter uma estrutura formada por ímãs e também bobinas, né, que são estruturas metálicas revestidas por fios de cobre enrolado muitas vezes, são, a gente chama de espiras. Aí o que acontece? No caso do gerador, os ímãs estão colados à estrutura móvel do gerador. À medida que a água gira a roda do gerador, esses ímãs giram por sobre a bobina. O movimento dos ímãs vão fazer com que eles se movam por sobre as bobinas e fazendo com que o efeito do magnetismo sobre a estrutura de cobre gere um fluxo, um movimento contínuo de elétrons. E isso vai transformar o movimento em eletricidade. Essa eletricidade, por sua vez, flui pelo fio e ao chegar no fio, pelo fio, ao chegar na lâmpada, a lâmpada vai converter de novo em luz, como a gente falou na questão A. A questão F pede para você associar, né, o que você está vendo no simulador a algum mecanismo de obtenção de eletricidade que a gente estudou em sala. Como a imagem está mostrando que é o movimento da água que gera eletricidade, a partir do movimento das partes do gerador, esse é um mecanismo típico de uma hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica vai utilizar um recurso renovável, que é a água, mais especificamente o movimento da água, para gerar eletricidade. Logo, a hidrelétrica funciona com recurso renovável. Para finalizar as respostas da questão 1, né, o item G pede para que você indique o impacto ambiental do mecanismo que você citou como resposta na questão F. Na questão F, a gente usou como resposta usina hidrelétrica. Qual é o principal impacto ambiental de uma usina hidrelétrica? Para você poder criar uma usina hidrelétrica que forneça energia em grande quantidade para alimentar uma cidade, um estado grande, você precisa de um grande reservatório. E para fazer esse reservatório, você precisa de barragens que vão alagar uma grande região. Então, a construção do reservatório gera impacto, porque pode fazer com que populações humanas
tenham que se deslocar, né, sair daquela região e ir para um outro lugar. E isso é complexo, porque você vai tirar um povo que às vezes tem uma história de várias e várias gerações naquele lugar e que vai ser simplesmente deslocado, né, retirado dali. Você vai ter também que deslocar a fauna, né, os animais daquela região, e vão ter que ser transferidos para um outro lugar, e nem sempre você vai ter um lugar apropriado para isso, e é um impacto grande para essas espécies de animais. E você também vai ter a perda de fauna. Deixa eu apagar que eu escrevi errado aqui. Então, além do deslocamento da fauna, você também vai ter perda de flora das plantas. A planta não tem como deslocar. Então, a região vai ser alagada, por consequência, você vai ter uma perda de biodiversidade, porque essas plantas vão morrer alagadas, pelo alagamento, desculpa. A fauna vai ser deslocada, ou vai se deslocar por conta própria, fugindo de lá. Pode causar um impacto pelo movimento desses animais. E, eventualmente, ter populações humanas que precisam ser deslocadas de lá. A questão 2 a gente não chegou a fazer em sala, porque não deu tempo, né? A gente acabou gastando tempo demais na primeira questão com as dúvidas que ocorreram. Também é no simulador, do mesmo simulador que a gente usou como modelo, mas agora você tem um novo tipo de gerador, que é movimentado com outra ferramenta. A gente tem um aquecedor que está aquecendo a água dentro de uma chaleira, que por sua vez essa água se aquece até virar vapor, e esse vapor se desloca em direção ao gerador, fazendo a roda do gerador girar, e ao fazer isso vai gerar eletricidade, que vai fazer com que o ventilador lá na frente se mova. O item 1, o item A, né, da questão 2 é semelhante ao da questão 1, só que agora você tem que indicar as transformações que ocorrem dentro do modelo apresentado para fazer com que o ventilador se mantenha ligado. Então, se você tem uma queima de alguma coisa que está queimando algum combustível, e esse combustível gera fogo porque ele possui energia química. Essa energia química está sendo liberada na forma de fogo. Então, você tem a conversão de energia química para energia térmica. Essa energia térmica é transferida para a água, faz a água virar vapor, e o vapor, por ser bem menos denso, ele vai se deslocar, ele vai se mexer. Então, vai gerar energia cinética, né, ou energia mecânica. Essa energia cinética move as partes do gerador, e o gerador, como a gente viu na questão anterior, vai gerar eletricidade, que por sua vez, ao chegar no ventilador, vai novamente ser convertida em energia cinética. Então, nesse modelo tem algumas transformações que são novas em relação ao da anterior, da questão 1, e uma quantidade maior também. A gente tem de energia química do combustível para térmica, gerando fogo, energia térmica para cinética, fazendo a água da chaleira virar vapor, energia cinética indo para a eletricidade no gerador, né, o gerador se movendo e gerando eletricidade, e a eletricidade se convertendo novamente em energia cinética lá no ventilador. O item B da questão 2 é semelhante ao item B da questão 1. Né, quer saber o consumo de energia do ventilador. É atribuída uma potência a ele, 50 watts, e um tempo. Se é para descobrir energia gasta. Então, energia é a potência vezes a variação do tempo. Se não determinou nenhum tipo de unidade medida para energia, isso quer dizer que o cálculo tem que ser feito em joules. Para fazer o cálculo em joules, você precisa da potência em watts e o tempo em segundo. A potência já está em watts, só que o tempo está em hora. Né? Meia hora tem que ser convertida em segundos. Da forma semelhante como a gente fez na questão 1B. Se foi meia hora,
0,5, meia hora, vezes a quantidade de minutos em uma hora, vezes a quantidade de segundos em cada minuto. Isso aqui vai dar um total de 1.800 segundos. É o valor que a gente precisa. O valor que a gente vai utilizar lá em cima. Então, a energia gasta pelo ventilador vai ser a potência dele, 50 vezes 1.800 segundos, que é o tempo que ele ficou ligado em segundos. Isso dá um total de 90 mil joules. O item C, que é o consumo de energia do ventilador, só que agora é em quilowatt-hora. Se é consumo de energia aquela mesma forma, energia igual a potência vezes a variação do tempo, só que se a energia é em quilowatt-hora, a potência tem que estar em quilowatt e a variação do tempo em hora. O tempo já estava em hora, né? Era 0,5. Só que a potência estava em watts, tem que ir para quilowatt. Para ir para quilowatt, assim como a gente fez na questão anterior, você vai pegar a potência que ele tem e dividir por 1000 vezes o tempo, que foi 0,5. 50 dividido por 1000 é igual a 0,05. Então a energia é igual a 0,05 vezes 0,5. Então a energia em kWh vai ser 0,025 kWh. O item D quer saber o custo mensal do ventilador. De novo, para descobrir o custo mensal do ventilador, você tem que saber qual foi o consumo mensal dele e multiplicar isso pelo preço do quilowatt-hora, que ficou o mesmo valor da questão anterior. Esse consumo mensal é descoberto como? É o consumo diário, que foi o que a gente calculou na questão C, vezes o número de dias de um mês, no caso o mês comercial, 30 dias. A gente tinha o consumo de 0,025 kW vezes 30, que é o número de dias do mês. Isso vai dar um total de 0,75 kWh por mês. Esse é o consumo mensal. Para saber o custo mensal, então, é 0,75 vezes 0,5, que são 50 centavos por quilowatt-hora. Então, o custo mensal vai ser igual a 0,375. Como a gente está falando de dinheiro, nosso dinheiro tem só duas casas decimais, a gente faz o arredondamento. Como o número aqui é 5, você vai somar uma unidade. Então, o custo mensal vai ser de 0,38 centavos. O item E da questão 2 ele é diferente do item E da questão 1. Lá era para analisar o gerador. Aqui a gente tem que analisar o ventilador. O ventilador, sua parte interna, que gera o movimento dele, é um motor. É um motor elétrico. Se é um motor elétrico, ele vai usar a eletricidade para gerar o movimento que você espera do ventilador. Só que isso não ocorre diretamente, né? Essa eletricidade
que chega ao motor vai passar por bobinas que vão, ao serem eletrizadas, se comportar como eletroímãs nas peças móveis internas do motor. Na parte fixa do motor, você vai ter ímãs de verdade. E essa eletricidade que eletrizou as partes móveis, fazendo com que eles se tornassem eletroímãs, esse eletroímã vai interagir com os ímãs da estrutura fixa do motor, e o magnetismo dessas peças vai causar a repulsão entre elas. E como há repulsão, vai haver movimento. Então as peças móveis vão se deslocar, tentando se afastar dos ímãs do motor. Então logo, a eletricidade vira magnetismo e o magnetismo vira energia cinética. E você observar com atenção é o oposto do que acontece no gerador. No gerador, que a gente viu na questão A, que é semelhante ao dessa questão, o movimento, né, a energia cinética, é convertida em magnetismo nas peças internas do gerador, que por sua vez gera eletricidade. No motor, a eletricidade gera magnetismo e o magnetismo gera energia cinética. A questão 2F pede para você associar a chama, né, o fogo aceso, a chaleira e o gerador, né, a algum mecanismo de obtenção de eletricidade. Esse mecanismo em que há a queima de algum combustível para produzir vapor, do movimento do vapor movimentar turbinas de um gerador, é semelhante ao que você tem em uma termoelétrica, né, uma usina de queima de combustível para você poder gerar eletricidade. Né? Esse tipo de usina utiliza recurso renovável ou não renovável? Depende. A maioria delas vai utilizar recursos não renováveis, que é o que a gente chama de combustíveis fósseis. É o carvão, é o óleo diesel, é o gás natural. Mas tem termoelétrica que pode funcionar com recurso renovável. Quais são os mais comuns? Não é o mais usual, mas é possível utilizar madeira, principalmente se for uma usina pequena, é uma termoelétrica pequenininha, mas também tem a opção de você usar biomassa, que é a queima de restos de vegetais. Muito comum utilizar o bagaço da cana, das usinas de produção de açúcar, moe a cana para tirar o caldo para fazer açúcar, ou álcool. Aquele bagaço ele é queimado para gerar eletricidade, ele pode ser queimado para isso. Ou algum biocombustível também, né? Um biodiesel poderia ser usado também. Então, usinas termoelétricas podem utilizar recursos renováveis ou não renováveis, o mais comum sendo os não renováveis. E para finalizar a correção da revisão, né, o item G pede para você associar o mecanismo citado no item F ao impacto ambiental que ele pode gerar. A gente tinha comentado na questão F que é uma termoelétrica. Se é uma termoelétrica, ela vai envolver queima de combustível. Queima de combustível gera gás carbônico, que é um gás de efeito estufa. Então, o principal impacto ambiental que esse tipo de usina causa é o aumento de gases de efeito estufa, que pode aumentar o aquecimento global. Quando a termoelétrica usa combustível fóssil, é pior ainda, porque ela está queimando uma fonte de gás carbônico que estava fixada na natureza. Era um carbono que não estava disponível para o ar. Quando você queima combustíveis de fonte renovável, que é o bagaço da cana, por exemplo, a partir do momento que você plante mais cana ou outras plantas, essas plantas vão utilizar esse carbono, esse gás carbônico. No caso da cana, ela retirou carbono do ar para poder crescer e gerar o que se tornaria o bagaço. E ao queimar, você está devolvendo um carbono que já fazia parte da composição da atmosfera. Então gera gás de efeito estufa, mas é um dano menor
Porque o carbono que está sendo eliminado na forma de gás carbônico pela queima do bagaço da cana era um carbono que já estava no ciclo normal da natureza. Ele fazia parte da atmosfera, a cana o retirou para fazer a fotossíntese e está sendo só devolvido. Então é um impacto um pouco menor, mas de qualquer forma, se está queimando um combustível, tem produção de gás carbônico, tem, tem ação no efeito estufa. É isso, a gente terminou as questões. Espero que vocês aproveitem essa revisão, revisem as anotações do caderno, releiam os capítulos 9 e 10 do livro e façam uma boa prova semana que vem. Obrigado e até uma próxima.